Vou botar um Google Eyes na claquete. Essa boquinha dela chapada com 2 olhinhos, sabe? Gira. Vai ficar sensacional. Sejam muito bem-vindos à polêmica, ao fogo no parquinho. Nós somos os 3 elementos. Eu sou o Carlos José, Emílio Garcia Tudo e Pirula. bem, Carlos? Hoje eu vou perder a paciência. Não, e tem uma coisa importante. A gente tem que dizer pra todo mundo aqui, ó. Mexeu com um, mexeu com todos. Provocou o amiguinho, nós vamos pro pau. Não, nem fudendo. Não vem com essa história, Às vezes, talvez a gente vá. Não. Hoje é um caso que a gente vá. Dependendo dos pepinos que vocês arrumarem... louco. Cada um com seus problemas. Aqui é assim, eu falo mal do meu amigo, agora você falou, eu vou atrás de você, palhaço. Quero ver vocês estancarem os meus pepinos. Mas daí que você chegar vai chegar um determinado momento e vocês vão falar, Pirula vai se fuder, vai. Pra que isso? Então, não... Mas é assim, perseguiu o Carlos Ruas, me perseguiu o Pirulinha também. É isso aí. Aqui tem ciência. Aqui tem ciência, é isso aí. Emílio, ele falou mal de mim. Não, vamos lá, Carlos Ruas, vamos bater nele. É isso. Então, gente, contextualizando vocês, eu fiz uma tirinha um tempo atrás. 2. Criticando o agro. A primeira vez que eu critiquei o agro. A tirinha, ela deu mais de 60 mil likes. Nesse momento, ela tá em 64 mil likes. E não é views, é likes. Então, assim, foi uma das tirinhas que mais viralizou nos últimos anos que eu fiz. Porém, foi a que mais polemizou também. A gente está em tempos muito polarizados e politicamente polarizados, e ela entrou nesse âmbito político. Sim, ela inflamou, estamos em tempos de inflamação também, né? Então até a tirinha inflamou. Tá pegando fogo. Vai ter um vídeo sobre inflamação. Vai ter um vídeo sobre inflamação aqui. Vou mostrar para vocês a tirinha da qual eu estou falando e que ela vai virar o tema do quadro, porque ela gerou tanto problema, tanta crítica e tantas opiniões divergentes que isso deu um tema. Vamos esclarecer, vamos trazer esclarecimento. Vamos trazer ciência para vocês que estão nos assistindo. Então, para contextualizar, tá aí a tirinha que eu fiz, fazendo uma analogia com o Pequeno Príncipe. Vem aí o pequeno agro, ele olhando os planetinhas, já pensando em botar pasto nos planetinhas, botar vaca. E aí, é incrível a história de 4 páginas. Aí o pequeno agro bota fogo na única árvore que tem no planetinha, e ele volta para casa todo feliz, que vai lucrar com isso, mas... você tem que tomar cuidado com o lucro que cobiça. Na 4ª página, o nosso pequeno agro acaba morrendo e matando o seu planeta junto. Com a mensagem, você se torna eternamente irresponsável pelo lucro que cativa. Eu adorei a tirinha. Eu acho que tem uma coisa importante que eu sempre fico espantado quando eu leio os comentários. Que é o que tem de trabalhador defendendo latifundiário. Eu acho engraçado isso, porque é curioso entender... Mas eles não caíram numa propaganda enganosa? Não caem, eu acho que é importantíssimo a gente discutir isso. Não acho que são pessoas que eles caíram em propaganda eu acho enganosa. Que existe uma propaganda muito forte para defender esse tipo de agro. Eu acho que justamente isso leva as pessoas a, sem informação, sem entender como aquilo funciona, defenderem como se fosse defender na própria família um sistema que gasta muito dinheiro para manter a sua posição. Acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir. Teve muita crítica essa tirinha. Teve muitos elogios nos comentários, mas teve muita crítica e crítica pesada. Críticas muito pesadas. A gente falou que não ia te seguir mais. E que eu nunca havia recebido. Eu até fiquei meio mexido. E olha que você trabalha com religião, né? Então. E comentários, eu sempre tive hate, mas dessa vez foi muito grande. Eu fiquei até preocupado com isso. Até eu fiquei me questionando, será que faltou alguma coisa? E muita gente, assim, muita falta de entendimento do que é o agro, a definição de agro, até onde vai o agro. Muita gente criticando baseado em é o agro que alimenta o Brasil, ou é o agro isso, agro aquilo. Assim, tinha muita falta de compreensão do que é o agro, até onde ele vai. E eu resolvi pensar algumas dessas críticas. Obviamente, eu só pensei críticas para expor aqui, para a gente debater sobre elas. Perfeito. Eu acho que uma coisa que é importante é as pessoas entenderem meio que o óbvio para começar, né? A nossa comida vem de plantas ou de animais. Então, dizer que o agro alimenta o Brasil... Tem gente que come fungos também. Tem gente que come quanto o agro faz bem, o quanto o agro faz mal. Não, mas acho que assim, dizer que o agro alimenta o Brasil... É o agro, né? Dizer que a agricultura alimenta o Brasil, que a pecuária alimenta o Brasil... A gente não vai pôr... Não, vamos chegar lá. Não queima a largada, porque senão a gente vai ficar repetindo... Eu não ia dar nenhuma explicação, eu só ia falar assim, dizer que a agricultura e a pecuária alimentam alguma coisa, é óbvio, isso
Não sei se... Insetos, alimenta muito insetos. Isso, entende, também. Mas vamos lá, o que você separou pra gente? Vamos então. Então, ó, esse foi o comentário que eu separei, um deles. Só pode ser brincadeira. É o agro que sustenta esse país, com mais de 200 mil likes. 200 likes, 289, 200 mil não. É verdade, com mais de 200 289. likes. As queimadas não são culpa dos fazendeiros. Que poxa idiota, o agro sustenta esse país. Você come nuvem, por acaso? Então, esse é um dos tipos de argumentação que tinha do agro que sustenta, o agro que salva, Que o agro que alimenta. vende, o agro que alimenta. Deus salve o agro. Tá, Né? então God save the Queen, né? agora chegando nesse ponto, a primeira coisa que eu sempre digo, eu digo isso lá no Blá Blá, que nós três aqui, e eu tenho certeza de quem tá assistindo também, a gente não é contra o agro. Não existe essa história de que o Brasil tem que deixar de ser um país agrícola, o Brasil não deve investir no agro. Isso é uma falácia com quem critica um modelo de agro. Então a gente pode pegar e falar assim, ó, então tá bom, então vamos falar de agricultura e pecuária. Se a gente for pegar agricultura e pecuária, agricultura é uma forma de produzir alimento usando plantas. Você vai pegar sementes, vai plantar as plantas, vai cuidar dessas plantas para produzir alimento. Você tá falando que a definição de agro, a gente tá isso, arrumando para lá. É isso, acho que é um bom caminho a gente falar assim, Agricultura é agro? agricultura é produzir Agropecuária. alimento. Agropecuária é Agropecuária. produção de alimento através de plantas e de animais. Tá. Então assim, ninguém é contra a agropecuária. Quando a gente faz críticas à relação que a gente tem com o ambiente, a gente tá falando que a agropecuária tem que deixar de existir. É ou porque que a gente... não tem como. Não tem como, a gente precisa de comida para comer, a gente precisa de variedade de alimento. A gente fez um episódio sobre ultraprocessados, falando que a gente quer alimento de qualidade para as pessoas comerem com A gente menos não é contra a agrotóxico. comida. Não, a gente não é contra, ninguém é contra a É o comida. processo que gera ultraprocessado. Exato, mas a comida em si e a produção de comida não é uma vocação nem ruim para um país. A gente poderia tomar uma decisão política, como já tomamos, de nos transformarmos num país agrícola. Uhum. Investir em tecnologia, gastar dinheiro com ciência agrícola. Tudo isso, se você for falar com qualquer pessoa que estude esse assunto, a pessoa é favorável ao agro, Uhum. certo? A grande questão que a gente tem no país é que o modelo de agro que foi institucionalizado é um modelo muito predatório de várias maneiras, tanto ambientais quanto econômicas. Então, quando a gente faz uma crítica, ou quando você faz uma crítica como você fez na sua tirinha, a gente está olhando especificamente para um modelo de agro baseado em latifúndio, Uhum. monocultura e financiamento público. Então, acho que é super importante a gente deixar isso claro. Que o Brasil, o centro-oeste do Brasil, por exemplo, Goiás, 80%, 90% da cobertura de plantio do estado de Goiás, do Cerrado brasileiro, é soja. Eu trouxe o mapa. Você trouxe o mapa para mostrar isso. Dá Se uma puder olhada. mostrar o mapa... Isso é uma olhada. definição de monocultura? Isso é a definição de monocultura. Mas Cara, monocultura é quando você, tipo, 90% de Goiás é monocultura. É monocultura. Você tem o plantio de um único tipo de planta. Então, qual que é a característica predominante do agro brasileiro, ou desse agro que essa galera tá defendendo? São grandes fazendas, Uhum. são áreas gigantescas. A maior fazenda do mundo, como eu tava dizendo, é no Brasil. Então você tem uma fazenda gigante, extremamente... Que é do tamanho de uma cidade, às Não, vezes. do tamanho de uma cidade, que tem De um centenas país. de tamanhos de um país. A gente tem uma fazenda no Brasil que ela é do tamanho de países europeus. Ela é uma fazenda extremamente industrializada, ou seja, ela é muito maquinada, não gera muitos empregos, Uhum. e ela só tem um tipo de plantio. Então você vai plantar soja. Então, quando a gente fala desse modelo que a gente tem no Brasil, Não tem nem rotação? que se você não tem muito sei lá, pouca milho pra um rotação. Não. lado. Então tem, e era isso que eu ia falar. Quando você tem rotação, você vai ter rotação entre 4 principais culturas que a gente tem no Brasil hoje. A maior delas que é soja. Então o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. E exportador, a gente já vai falar de exportação, que é um componente super importante. A gente produz muita cana de açúcar, Tá. só que é engraçado que se você pegar o mapa da cana, ele vai... Ó, Olha lá o mapa. ali tá o mapa da soja, Isso. ali na esquerda. E na direita, você tem os 25%, os imóveis que detêm mais de 25% das maiores áreas privadas do Brasil em vermelho. Uhum. Ou seja, é o centro-oeste inteiro, metade do Pará, um pedaço da Bahia ali, mas tipo, e a região norte, aonde ainda não foi Porque desmatado. o mapa da esquerda, a mancha é o quê? A mancha verde é soja. Ah, onde tem plantação de soja. Isso. E quanto mais Isso. escuro, mais soja.
Mais soja. Caramba, tudo aquilo é soja. Tudo isso é soja. E olha como ela se... Ou seja, não é mais vegetação isso. Não tem. O Cerrado brasileiro foi destruído nos últimos 30 anos para plantar soja. Tá. Exato. Tem um mapa de 2020 aí, que a gente mostra daqui a pouco. E o que está em vermelho? Então, no são outro, as propriedades. O que está em vermelho são imóveis rurais que detêm 25% das maiores áreas privadas do Brasil. Ou seja, os maiores latifúndios. E as áreas em cinza são as que detêm 25% das menores propriedades do Brasil, ou seja, são os pequenos e médios produtores rurais. Isso. Então, você vê que toda a costa leste do Brasil e os estados mais do leste, eles são de pequenos produtores rurais, tirando aquele pedaço da Bahia, e todo o resto lá, na parte mais do oeste do Brasil, são grandes ou gigantescas propriedades rurais em sua maioria. Certo? E só complementando esse negócio das grandes propriedades, e aí você vai ver quem são as famílias donas dessas grandes propriedades, são 20 ou 30 famílias. Parte vermelha ali, as do norte, as que são na região norte do Brasil, são de 10 famílias. Então a gente está falando que metade do Brasil é propriedade de uma parcela muito pequena da população. E o que é mais importante, o Cerrado foi destruído praticamente e a gente está invadindo cada vez mais a região norte e a Amazônia. Tá subindo. Não, e olha o Tá Pantanal, subindo. não sobrou nada. O Pantanal não tem nada, o Pantanal é só um vermelhão, acabou o Pantanal. Quando a gente fala que o Pantanal está secando, quem está secando o Pantanal, além das queimadas, é o agro através da retirada de água de uma área que é alagada pro plantio. Então, quando a gente está falando de crítica ao agro, não é uma crítica a pequena propriedade, a outros modelos de agro. A gente está falando de crítica de algo que é muito específico. Então, a gente tem plantio de soja, como eu estava dizendo, 70% da soja brasileira já vai para exportação. Eu já vou explicar por quê. Onde a gente consome soja no Brasil? Óleo. Então, óleo de soja é um produto que a gente consome e não muito mais coisa. Então, muita dessa soja... Ração pagada. Então, muita dessa soja que fica no Brasil é para alimentar gado. Aliás, só de birra, hoje eu comi soja no almoço. Então... Aquelas vagenzinhas lá que você nunca acha em lugar nenhum, né? Mas hoje tinha. Bem. Hoje, só por coincidência. Mas o que fica no Brasil é para alimentar gado, que é a outra parte do agronegócio, que a gente estava falando de criação de gado, que também é muito importante, que também tem um mapa muito parecido com esse mapa da soja. Eu queria mostrar só um mapa aqui, ó. Isso aqui é a produção de soja 1990, 2020. Isso. Ó, pra você ter uma noção de como que foi a expansão da soja. E a gente aconteceu. já vai explicar por que essa expansão aconteceu, inclusive. Então vamos lá. Então a primeira parte que a gente tem que dizer é: o algodão, o milho, a soja e a cana são as principais monoculturas do Brasil e uma delas é a única diferença que tem, que é a cana. Por quê? Porque a cana é muito usada para a gente produzir combustível e produzir açúcar. Açúcar. O resto, e isso alimenta um pouco do mercado interno. Soja, milho e algodão são especificamente produzidos para o mercado externo. E aí, milho para fazer ração também. E milho para fazer ração, mas grande parte é exportado também. A maior parte do milho é exportada. E por que é importante a gente entender essa lógica comercial de como funciona o Brasil? Então vamos imaginar o seguinte: como que o agro funciona? O agro funciona e a expansão a partir da década de 90, principalmente do meio do governo Fernando Henrique e muito acelerada pelo governo Lula, envolveu principalmente o investimento público através de empréstimos do BNDES para expansão desse tipo de negócio. Então, só para você ter uma ideia... Um plano governamental de vamos investir nisso e vamos estimular... especificamente esse modelo de negócio, modelo de negócio de monocultura e de latifúndio. Por quê? Porque você tem um efeito muito interessante para os governos de você aumentar as exportações e mudar a balança comercial. Então, qual que é a ideia da balança comercial? Um país, ele vai ter tudo que o país compra e tudo que o país vende. Um país que vende mais do que compra, ele passa informação para o mercado de que ele é um país mais saudável. Eu lembro disso da escola. Escola. Então, assim, eu quero que a minha balança comercial seja positiva, porque quer dizer que o meu país... A balança comercial favorável. Favorável, porque o meu país está vendendo mais do que está comprando. E aí, por exemplo, índices de financiamento
de grana para o Brasil ficam melhores. A gente consegue mais grana de fora, O dólar consegue vale mais empréstimo. O dólar também é influenciado. Vale mais não. Tipo, ele fica mais pareado. Ele fica com a mais moeda. pareado. Então você consegue organizar o seu país desse jeito. Vantagens econômicas. Isso, vantagens econômicas para o país como um todo. Então qual que foi a lógica do governo? A lógica do governo é: o que eu preciso investir, onde eu preciso gastar dinheiro para colocar essa balança comercial de uma maneira mais organizada. Sou país gigante, tropical, consigo fazer plantio, agricultura. E tem um modelo de agricultura que parece ser o modelo certo e a gente determina isso lá no meio da década de 90. Então, só para você ter uma ideia, agora em 2024, 2025, esse biênio, o governo brasileiro anunciou o novo Plano Safra, que é um plano de disponibilização de empréstimo para a produção agrícola do Brasil. E esse Plano Safra de 2024, 2025 envolve um investimento de dinheiro público no agro, e geralmente nesse grande agro latifundiário, de 400 bilhões de reais. Certo? Então, olha o que a gente está fazendo. A gente está pegando dinheiro de impostos para investir no agro, para investir nesse motor da economia. De pouquíssimas famílias. De pouquíssimas famílias, porque você precisa apresentar. Não está falando de pequeno. Não estou falando do pequeno produtor de feijão, porque esse cara nem tem estrutura necessária. Tem os mapas do alimento. Quando chegar na pergunta lá, a gente coloca. Então, esses produtores, por exemplo, pequenos, eles não têm a estrutura necessária para pegar esse dinheiro do BNDES. Porque é burocrático, é difícil. E aí o que você tem que imaginar é o seguinte: nós estamos emprestando dinheiro para o agro a taxas de 8 a 12% ao ano. Então eu te empresto dinheiro numa taxa de 8% para você plantar e 12% para você construir estrutura. Então se você quiser construir um prédio, quiser construir um silo, você vai pagar 12%. Se você precisar de grana para plantar, para comprar insumo, para comprar agrotóxico, para comprar isso, você vai poder usar 8%, certo? Então tá bom. Então tem essa primeira característica. Então quem está colocando dinheiro nesse sistema é o governo. Beleza? A taxas muito baixas. Você não consegue, em hipótese nenhuma, o empréstimo a 8%. Não consegue, é impossível você conseguir. Então tem esse primeiro lado. O segundo lado, para facilitar o desenvolvimento desse agro, você tem a redução ou a anulação de todos os impostos de exportação, principalmente de agrotóxico e de fertilizante. Quanto mais eu entro nessa, menos imposto eu pago. Exato. Então, assim, ó, a gente tá falando de eu te empresto dinheiro para você comprar coisas e eu ainda tiro o imposto daquilo que você tá comprando, para facilitar ainda mais a sua vida. Tá bom. Plantar é um problema. Por que plantar é um problema? Porque você não tem certeza se vai dar certo o seu plantio. Porque pode ter a seca que a gente tá tendo agora. Sim, você pode perder toda a plantação. Você pode perder tudo. Então, nesse plano, você também tem um seguro para garantir que o cara tenha a certeza de que ele vai ter o dinheiro dele de volta. Deu uma enchente, acabou com toda a minha plantação, tem seguro. Tem o seguro para isso. Do governo. Exatamente. E tem uma última parte que ainda não terminando de imposto, mas a venda desses produtos entra no mercado que é um mercado de commodity. Então o que isso quer dizer? Quando a Apple faz um computador, quem determina o preço do computador que a Apple vai vender é a própria Apple. Quando você faz um quadrinho, você fala, o meu quadrinho vai custar R$50. No mercado de soja, não funciona desse jeito. Funciona como uma bolsa de valores de soja. O commodity é a matéria-prima. Isso, é a matéria... É o grão. Então você tem um mercado que vai falar. O gado isso, seria commodity? Também. Os produtos in natura, eles são tratados mais como commodity. Então o que vai acontecer? Eu vou falar assim, ó. Eu não chego lá no mercado e falo assim, a minha soja custa 10. O mercado fala, estou comprando soja a 6. Como isso também é muito flutuante, você também tem um programa do governo que garante o mínimo. Então o cara fala assim, ó, você vai vender a 7. Tudo que for acima de 7 é seu, se abaixar de 7 eu completo. Beleza? Pra você não ter prejuízo. Pra você não ter prejuízo. Tá bom? Então até aí é um negócio que, pra esses caras, eles têm uma segurança... Ou seja, é uma blindagem pra você não... Pra você não perder dinheiro com essa história. Eu te dou dinheiro e eu te blindo. Eu queria tanto uma blindagem, Lógico que você dessa. Queria. Não, e até para pequena empresa. Lógico! Imagina a pequena empresa, Exato. Uma blindagem do governo, olha, vou te estimular, vou te ajudar para você gerar renda e papapá. Mas tem uma outra camada. Se você for vender soja no mercado interno, você vai ter que pagar imposto. Então a soja do mercado interno paga 13% de imposto. Só que a soja para exportação paga
0% de Porque imposto. o governo quer uma boa balança comercial. Exato. Então, facilitar para sair do Brasil, Exato. mas não sei se é dificultar a palavra, mas aqui dentro, se for vender internamente, aí Você vai pagar mais caro. você entra no quadro que a gente tem de imposto, disso, daquilo. Exatamente. Então, só para você ter É uma mais fácil ideia, jogar para fora. só de isenção fiscal, ou seja, dinheiro que teria sido pago de imposto para exportação de soja, só de soja, em 2022 foram 57 bilhões de reais, tá? Só Então, de isenção. Só de isenção. O que a gente deixou, foi o que o Foi Brasil o governo deixou deixou de ganhar, que ficou no bolso do produtor de soja. Uhum. Vou te dar uma informação. O orçamento do Ministério do Meio Ambiente em 2024 foi de 15 bilhões de reais. A isenção fiscal que a soja teve é quase 4 vezes maior do que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Tá bom? Ou seja, esse dinheiro ficou com o produtor de soja. Aí você vai me perguntar assim, mas tem mais alguma vantagem para o produtor de soja? Tem. O dinheiro tá lá na empresa dele, não tá? Quando ele vai transformar esse dinheiro de pessoa jurídica para pessoa física, ele paga 0% de imposto. Então não tem imposto de renda. Ele não tem imposto de renda. Ou seja... Ou seja, e a gente tá falando dos indivíduos O bilionário, que é dono do latifúndio, quando o dinheiro vem para ele, ele paga R$0 de imposto de renda. Você que é trabalhador, dependendo da renda que você tiver, você paga quase 30% de imposto na folha. O cara tem dinheiro do BNDES, isenção fiscal, apoio para comprar tudo que ele precisa para fazer o negócio dele funcionar, garantia de que ele vai conseguir vender por um preço justo e não paga imposto de renda. Ele não paga nada de imposto de renda. E aí o que acontece? Para garantir que esses direitos não vão ser retirados, ou que vai ser mais difícil retirar esses direitos, Exato. eles entram na política, Exato. viram deputados, Ou senadores, investem em deputados e senadores. Para manter como a coisa tá, né? Isso. Pra não mudar. governadores, porque, Isso. por exemplo, a família Caiado lá de Do Goiás, governador. né, tem governadores. A bancada do agro, né? No- E aí no- você monta a bancada do no- desse agro. Não, Isso é Pra se importante. ajudar a se Desse blindar. agro. Sim, desse Não, agro. no judiciário, Perfeito. porque a família do Gilmar Mendes inteira é do agronegócio, Então- por exemplo. Então, quer dizer, todos os poderes da República passam a ser permeados por grandes Exato. latifundiários, daqueles que têm propriedades do tamanho de países. Exato. Para o agricultor familiar não se sentir misturado, quando a gente chama de agro, a gente podia chamar esse formato que a gente está criticando agora de agro... De latifúndio. Latifundiário. De latifundiário. Latifundiário. Isso, Ok. ou latifundiário. Latifundiário. Ou latifundiário. Agroindustrial. Isso. Não, industrial não, porque Não. pode ter industrialização Entendi. e tem industrialização de latifundiário. outros tipos de agro. Então, assim, mas Emílio, não tem A exemplo de... pecuária é industrializada, Isso, né? mas assim, Emílio- Então é para o alimentação. agricultor familiar que está assistindo não se sentir Não, por nesse favor. saco. Volta pro Ou discurso que a mesmo gente não fez precisa, nem ser, inicialmente. não precisa nem ser o familiar. O pequeno e O médio. pequeno e O médio. pequeno e médio Tá. já também está dentro da coisa. Que foi a área do Brasil em que você até tem algo que seja parecido com uma reforma agrária. Isso, exato. O grande problema foi o nosso faroeste. Aham. A nossa tomada do oeste, que foi muito similar ao que aconteceu nos Estados Unidos, só que aconteceu mais de 50 anos depois. Essa tomada do oeste, o tipo de incentivo que o governo deu para a pessoa chegar lá, para desbravar o centro-oeste e o norte do Brasil, tipo, chegou, cercou, é tua. Entendeu? É que gerou esse monte de Perfeito. famílias. São aquelas janelas de oportunidade de criação de novos nichos econômicos que permite, por exemplo, o surgimento de novos milionários, que permite uma mínima mobilidade social. Uhum. As famílias saídas, muitas vezes, mas não exclusivamente, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, Que já tinha um pouco de grana, que inclusive. foram para o norte, para o centro-oeste, foram aventureiros Sim, de sim. alguma forma, hoje são famílias trilhardárias, porque estão há mais de 50 anos ali, cultivando essas áreas gigantescas, obviamente às custas da degradação ambiental, desapropriação dos indígenas e morte dos indígenas, e todas essas Grilagem coisas. de terra. Grilagem de terra é a continuação Desse processo. desse incentivo que o governo brasileiro deu desde antes da ditadura militar, mas principalmente durante a ditadura militar e depois nos governos Fernando Henrique e Lula, Aham. esse incentivo de vai e toma. Cerca essa vaga, porque o problema que tinha, principalmente na época da ditadura, mas isso daí já vem desde o governo Vargas, mas vai da ditadura principalmente, você tem, não que o governo Vargas não tenha sido ditatorial, mas a gente tá falando da ditadura militar mesmo. A questão do assim, a gente tem que
integrar para não entregar. Isso. Esse era o lema, Discurso. o discurso. Ou seja, se a gente não integrar esta área para civilização, os outros países vão tomar da gente. E até hoje você tem esse papinho de que os outros países vão tomar da gente, que é comprado principalmente pelo exército. Uhum. Então o exército brasileiro, ele é totalmente conivente com isso, quer a Amazônia no chão, porque a Amazônia no chão quer dizer que aí ninguém vai tomar, e toda essa merda aí, vai ter gente chupa-pinto de milico aí que vai reclamar, mas é verdade isso que eu tô falando, tá pouco se fudendo pra floresta, entendeu? Ah, selva... E aí o que acontece? Você tem esse mecanismo de ocupar com a civilização, entre aspas, essas áreas que ainda não tinham sido desbravadas do Brasil. Então por isso que eu falo, foi o nosso faroeste. Foi o faroeste que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX, com a gente começou a acontecer a partir de 1930, mais ou menos. Aí tem o trabalho dos irmãos Vilas Boas, que foram quem conseguiu criar o conceito de reserva indígena aqui no Brasil, né, que ajudaram também para pelo menos as pessoas que viviam nessa região, que o contato com os não indígenas ia ser inevitável para que isso fosse menos traumático possível, e obviamente que não foi, acabou sendo extremamente traumático, e é até hoje. Né? Então, a nossa expansão pro oeste foi muito agressiva e foi mal feita nesse sentido, porque o jeito fácil que o governo deu foi isso. Ah, a gente não tem quem entrega, então a gente dá de presente. E te incentiva, ainda te deu grana depois. Não, dá de presente. Ó, você vai lá, cercou, Marca, ou seja, seu. é a terra do governo que o governo estava cedendo para quem quisesse. E aí, obviamente, depois passaram a exigir algumas normas, como, por exemplo, preservar os biomas, aquela coisa toda lá que você tem que fazer nas reservas legais. Agora, o problema é, a grilagem é a continuação disso depois que isso foi proibido. Eu não me lembro agora em qual momento, acho que depois do fim da ditadura, eu não lembro agora em qual momento foi proibido você ficar pegando terra, cercando e é sua, mas isso nunca parou. Foi um incentivo do governo que nunca deixou de acontecer. Sim. E esses grileiros, que são essas pessoas que isolam pedaços de terra, e aí a gente vai chegar nas queimadas daqui a pouco, que isolam pedaços de terra, passa o correntão, desmata, coloca uma família laranja lá e falsifica um documento para fingir que a terra é dele, são ladrões de terra do governo. Ou seja, estão roubando terra, a nossa terra do Brasil, para fazer especulação agrária, deixar aquela terra lá, sei lá, põe umas meia dúzia de cabeça de gado lá esperando, para ver quem vai comprar. E adivinha quem compra essas terras griladas? Quem compra essas terras griladas são esses grandes latifundiários. Ou seja, os grileiros são tipo traficante de terra. É tipo a mesma coisa do traficante de droga, só que de terra. Ele é um traficante de terra. Ele rouba a terra do governo e vende para o grande latifundiário, que agora não pode mais fazer isso. E que aparece, inclusive, como salvador, muitas vezes. Ah, eu vou comprar, porque daí pelo menos eu faço direito. Eu vou ter a reserva legal. Ó, eu tô sendo bonzinho, na verdade. E ele vai lucrar mais assim, porque tá expandindo o território dele. Exato. Só que ele tá pegando uma terra que foi falsificada, em que a escritura foi falsificada. Antes ela era falsificada de maneira artesanal. Ou seja, os caras colocavam o documento numa caixa cheia de grilos. Porque o grilo produz uma determinada substância, que vai me falhar o nome agora, que deixa o papel amarelado. Envelhecido. Aí o cara chegava no cartório e falava, eu sou dono dessa terra há mais de 50 anos, e dava a escritura um papel amarelado. E aí falava, deve ser mesmo, porque é um papel velho, né? Só que aquele papel, aquela escritura, ela não era velha, era um papel novo que foi grilado. Era por isso que chama de grileiro, ou seja, os caras que falsificavam os documentos com grilos que produziam essa substância. Hoje você não precisa, hoje você molha a mão do cara do cartório, é tudo digital, e você consegue fazer isso. Então, você tem todo esse movimento que o pessoal fala, quem tacou fogo no Brasil não foram os proprietários rurais, foram os bandidos. Teve muito bandido que tacou fogo mesmo. Realmente. E que faz isso desde sempre. Muita gente que agiu por ideologia. Mas não, pra isso, pra pegar a terra. O grileiro, pra pegar a terra. Só que o problema é que isso retroalimenta o problema do agro. Porque essas terras... É vantajoso para o grileiro destruir essas terras, porque ele sabe que depois ele vai vender por uma quantidade violenta de dinheiro. Esses grileiros são bandidos milionários que têm influência nos lugares, política, tem jagunços, né, matador, atirador, que vão atrás das pessoas, gerando um faroeste real muito pior do que foi o faroeste nos Estados Unidos.
muito pior. A gente tá falando de faroeste mesmo. Tá. Você compra briga com esses caras, você acorda com a boca cheia de formiga. Então, a gente tá entrando nas queimadas. Não, mas deixa eu terminar, então vou voltar pra terminar. Então, Tá, mas voltando à primeira pergunta. Voltando, eu ia acrescentar uma coisa que porque existe esse debate de taxar os super ricos, Isso. né? E muita gente fala, não, que absurdo, eles vão sair do Brasil e não sei o que lá, isso é comunismo. Mas assim, os caras nem imposto pagam. Não, e não é só nem imposto paga. Taxar eles, eles começaram a ter imposto. Isso, e tem digamos uma assim. outra coisa, tem uma É um outra imposto coisa. que a gente já paga. Tem uma outra coisa, o cara planta soja aqui no Brasil. Aí você fala pra ele assim, você não pode taxar esse cara porque ele vai embora do Brasil. E ele vai plantar onde, amigo? A fazenda dele tá aqui, velho. Ele já tem metade do Brasil de soja. Ele vai pra onde? plantar Pro onde? Uruguai? Ele vai pro Uruguai plantar? Ele vai pra onde? Ele vai pra um paraíso Não, fiscal? e assim, porra é Ilhas essa? Caimã, você não Vai tem pra como Ilhas fazer. Caimã plantar soja? E uma analogia também é assim, quando o pessoal fala, a gente quer mais salário, não, mas tipo, isso aqui não é nem salário, isso aqui é uma correção com a inflação. É. Depois, quando é aumento. Então é a mesma coisa, assim, não é taxação do super rico, a gente só tá corrigindo a eles o que a gente já paga de imposto Isso. que eles não pagam. A gente só Não. tá fazendo uma correção. E uma coisa importante é, eles vão sair do Brasil. Aí isso é que é o grande ponto que o Emílio estava falando, que a gente dá para mostrar nessa figura aí. Boa parte dessa produção de soja e de gado é exportada, ou seja, já não está no Brasil. Aham. Não produz comida pra gente. Todo esse dinheiro vai apenas para essas famílias. Exato. E elas geram uma quantidade de emprego irrisória para a Porque é tudo quantidade de coisa. mecanizado. E é isso que eu ia falar, o quanto que o Brasil tem de retorno. Nada. O cálculo que eu tinha visto, pode ser que fale, porque População. agora na minha cabeça vai falar um negócio. Mas se somar todos os funcionários desses grandes latifundiários, acho que não dá 1 milhão de pessoas. Se você for parar para pensar no Na Brasil, área. 200 Pela milhões de área pessoas que é, pela né? área, São grandes países, né? é pouquíssima gente do ponto de vista do Brasil inteiro. Aí aqui só, isso daqui eu tirei de um site internacional que faz os cálculos de exportação de todos os países. E no Brasil tá ali, ó. Nossas maiores exportações são definitivamente petróleo e minério de ferro, que estão ali. São os maiores. São os maiores. Na verdade, É menor do que soja, né? E ainda é menor do que soja. É. Soja é 13%, seguido do milho ali, que é 3,6%, e café, que é 2,6%. Quando você vai lá pro verdinho, ó, açúcar cru, né? Aham. É 3 e pouco por cento. E o que é? E- Carne. é- Carne de soja? Carne de soja, é. Carne de soja, 3%. Aí, em cor-de-rosa ali, você tem carne, né? Aham. Então ali, ó, poultry meat vários tipos de carne. frango, né? Sim. E aí, ó, carne congelada, 3%. E porco 0,75. E aí, então, quer dizer, você vê que basicamente é esse que são os nossos produtos de exportação com maior proporção, exportando principalmente para a China, tanto é que tem um vídeo do Gregório, na época do Greg News, que ele mostra que ele fala assim, a Amazônia está sendo destruída para alimentar o porco na China. Sim. Por quê? Porque a China compra soja principalmente para fazer ração para porco, Uhum. que é a principal fonte de proteína dos chineses. Aí você tem depois Estados Unidos, Argentina, Chile e tal, não sei o quê. ali Então tem a o Itália agro toda. não está alimentando o Brasil, União está, Europeia. está alimentando os porcos chineses. Exato. Isso. Olha É isso. só, tadinho dos porcos chineses, Exato. não podemos criticar, esses porcos Não. precisam ser alimentados. E se você pegar dados, e aí é só as pessoas que estão assistindo começarem a cruzar dados. Aham. O ano passado, 2022 principalmente, e até o o meio ano de passado- 2023, Ah, tá. não, até o meio de 2023, o Brasil tinha voltado para o mapa da fome. 50 milhões de brasileiros não tinham certeza de que teriam 3 refeições por dia. É o Então a gente- famoso vender o almoço para comprar janta. Isso, É. e aí a gente tá falando do país que é um dos maiores países agrícolas do mundo, Uhum. que defende, que tem um monte de gente, tem um monte de trabalhador. Gente, você é trabalhador defendendo o latifundiário. Tem um monte de trabalhador defendendo esse cara que produz um alimento, que produz um produto que é estimulado à exportação por um monte de coisas que estão ali. E aí tem mais um dado que eu preciso de trazer. Ah. A gente tá falando de expansão da fronteira agrícola. Derrubado da Amazônia e do Pantanal para cada vez plantar mais. E a hora que a gente vai ver o dado de terras não produtivas, ou seja, que já foram transformadas em terra, já são desses latifundiários e que não têm produção, entendeu a lógica? A gente tá falando de algo entre 20% e 30% da terra. Olha que absurdo. É tão barato. É tão barato ter fazer terra. tipo, perdi aqui um pedaço de terra do tamanho de Luxemburgo. Não tem problema. Foda-se.
Que eu consigo outra, tem subsídio, não tem não sei o quê, não tem não sei Pera, lá. eu não peguei Pensa assim, Deixa ó, aquele eu perdi o pedaço raciocínio. podre. Pensa assim, ó, você tem um monte de fazenda no Brasil, não tem? Tem, Você tem esses grandes latifúndios, não tem? tem. Aí você fala assim, ó, beleza, a gente tá expandindo essa produção. Quando eu derrubo a Amazônia, eu tô tentando plantar em mais Eu vou áreas, ter mais não é? terra, mais Vou ter mais produção. terra, isso, mais produção. Só que das terras que já foram derrubadas, das terras que já são fazenda, de 20 a 30% não tem plantio nenhum. Tem o quê? São Então, terras é pra não nada. produtivas, é pra nada, Na tá terra abandonado. vazia. Por que eu não uso o que já tenho pra fazer? Exato. em vez de- Porque é muito barato. É muito barato, é mais barato fácil você destruir. expandir para outros Aí, lugares. por quê? É mais vantajoso desmatar e fazer. Porque Porque acontece, terra é essa, grana. essa terra improdutiva é porque às vezes o solo já deu uma desgastada. Isso, você tem que deixar já lá. tá uma coisa lá, tem que deixar. Aí, às vezes, é mais barato você comprar terra nova ou comprar terra nova do que você, tipo, tentar revitalizar aquelas terras que foram desgastadas. Não, e até visando aumento do lucro, né? Lógico, Isso. porque terra vale grana. Sim, Não, eu vou então estar expandindo o território. Deixa lá e eu Não, vou expandir meu e território. outra, É exato, o war. expandir território, porque É o se war. você tira aquela terra e vende para outra pessoa, Isso. é o outro produtor que pode vender mais. E aquela Eles têm uma já é minha, ela tá competição improdutiva, mas já é Deixa minha. lá. Isso, tem competição Eu tô interna expandindo entre o os território, produtores. Então, olha que louco. Quando a gente começa a falar, e aqui eu vou dar um exemplo bem pesado agora, hein? Eu vou falar de reforma agrária, presta atenção. Comunismo, Presta MST... atenção. Não, presta atenção. Quando a gente começa a vai- discutir reforma agrária no Brasil, a gente está começando a falar de terras improdutivas. Inclusive por quê? Porque a Constituição brasileira diz que não pode existir terra improdutiva. Então, se o Estado provar que a terra do cara é improdutiva, o Estado tem direito a desapropriar essa terra e fazer reforma agrária. Fez sentido isso? Está escrito na Constituição. Não faz sentido você derrubar floresta e não plantar nada. Por que você derrubou floresta? Então, a Constituição prevê isso. E teve um país que fez reforma agrária. Qual que é o nome Teve desse um país que revolucionou o mundo agrícola fazendo reforma agrária, que mudou a vida das pessoas que moram nesse país fazendo reforma agrária. E que a reforma agrária garante agricultura familiar até hoje nesse país. E que foi feita no século E XIX. que foi feito no século XIX, que mantém a estrutura agrária desse país até hoje. E o nome desse país é Estados Unidos da América. Se você está achando que eu vou falar da China, que eu vou falar da União Soviética, Coreia que eu do vou falar da Norte. Coreia do Norte, que eu vou falar do Vietnã, não, eu estou falando dos Estados Unidos da América, que até hoje tem incentivo para agricultura familiar. Isso tanto é verdade que o maior dono de terra nos Estados Unidos se chama Bill Gates, e isso está gerando um bafafá lá dentro gigantesco, porque o modelo de produção agrícola dos Estados Unidos é baseado em agricultura familiar, pequenas produções que se organizam em cooperativas, olha isso, que é negócio mais comunista do que isso. Estados Unidos Se organizam comunista. em cooperativas para vender as coisas. Então o cara planta soja, ele se junta com os outros caras que produzem de soja, cada um ali para garantir o preço, para garantir o financiamento, para garantir tudo. E essa questão de cooperativa no Brasil acontece muito com Com o pequeno produtor, a gente tem o mesmo cooperativa em modelo tudo com quanto é lugar. feijão, Exato. com arroz, com coisas que a gente come. E se a gente fosse definir a reforma agrária no Brasil, porque o pessoal pensa, invasão de terra, invasão de terra. E a definição A definição básica é você pega a não vai terra invadir- improdutiva. Você não vai invadir a terra que estão plantando soja. Isso. seria essas grandes famílias que detêm grande parte do Brasil em produção, pegar essas terras e distribuir para a agricultura Eu não familiar? preciso nem pegar as terras dos caras. Você tá plantando soja, tá tudo bem. Ah, O que eu quero é, não tem 30% que tá improdutivo? bora colocar famílias ali para produzir e gerar... Lógico. Ou refloresta. Ou refloresta. Ou refloresta, não tem que é uma problema. coisa que é urgente. Porque a gente tá chegando no ponto de não Tá, tem uma retorno da terra Amazônia. parada. Refloresta. Ok. Então eu chego pro cara e falo assim, ó, você é dono de meio estado do Goiás, mas 30% disso aí que você tem, você não tá usando. A Constituição diz o quê? Terra improdutiva pode ser desapropriada. O que você Então faz? esse cara, ele nem vai perder o que ele tem. Não, ele não tá plantando lá. Ele vai perder o que não... O que ele não tá deixou, o usando. apêndice, o que ele O deixou... que ele tá fazendo, que é um negócio que acontece nas cidades, que se chama especulação agrária. Então, do mesmo jeito que no No centro caso de da São cidade, Paulo... é especulação Isso. imobiliária. Do mesmo jeito é. que no centro de São Paulo tem mais prédio vazio do que gente morando na rua, Ah, quando eu falo ele nem vai perder o que ele tem, eu digo produtivo. produtivo não Ele vai não mudar. perder. É. Só que ele tá fazendo especulação com terra. Então por que ele reclama? Você tá tirando o que é meu? Porque ele vai perder a possibilidade de, no futuro,
especular em cima daquela terra. Ele tá garantindo... Entendeu a lógica? Uhum. Então, assim, por que tem um cara no centro de São Paulo que tem um prédio com 200 apartamentos vazios? Porque ele não tá pensando no aluguel agora, ele tá pensando no valor que isso vai ter no futuro. Ele tá fazendo especulação imobiliária. O que esses caras fazem é especulação com terra. Então ele não quer abrir mão da terra dele mesmo que não seja produtiva. Só que eu tenho uma lei que diz que terra improdutiva precisa ser expropriada e distribuída de alguma maneira. Pode ser com reflorestamento, pode ser com reforma agrária, pode ser um monte de coisas que estão ali. Então quando você vê, por exemplo, o que o MST tá pleiteando, não é nem que a gente pegue a terra do tamanho de Luxemburgo e divida entre eles. É que a gente pegue a terra que é improdutiva e divida para as populações que querem plantar. E transforma em algo produtivo. E transforma em algo produtivo. E dê dinheiro para esses caras plantar e invista em tecnologia para isso. Gerando retorno para o país. Lógico, gerando comida, gerando retorno, pagando imposto. É isso, cara. Então, assim, a pergunta que você que escreve um negócio desse e terminando só a parte econômica é: o que não existe sem quem? É o Brasil que é movimentado por esse agro de latifúndio ou é o agro de latifúndio através de seus investimentos através do BNDES, suas isenções fiscais para tudo, que não existe sem o governo brasileiro? Ou seja, quem que movimenta quem? Em resumo, não é o agro que alimenta o Brasil, esse tipo de agro. Não é esse tipo de agro. É o Brasil que alimenta o agro. É o Brasil que alimenta o agro. É você que alimenta o agro. Você o seu trabalho. Esse bando de filha da p... Esse que é o ponto. É isso. Não são eles que estão dando comida pra você, eles estão dando comida pro porco da China. Exato. E o dinheiro do seu imposto tá indo pra ajudar. Exatamente. Ele nisso. E esse cara enfia R$ 1 bilhão no bolso todo ano pagando 0 de imposto. Os homens mais ricos do Brasil hoje são ligados ao agro. A gente tá trabalhando, você que tá assistindo, tá escrevendo porcaria lá na postagem do Ruas, tá defendendo o 0,1% mais rico do Brasil. Você, na sua defesa, tá defendendo. Você que trabalha todo dia, rala o seu cu trabalhando todo dia, tá escrevendo postagem lá no Ruas pra defender o 0,1% mais rico do Brasil. Não, e pior, que não precisa da sua defesa, inclusive, porque eles têm deputados fazendo isso e senadores fazendo isso. Você defende quem você quiser. O problema é que você está defendendo errado. Erradamente, Você está falando um argumento errado, uma mentira. Exato. Pra defender essas pessoas, entendeu? Se você estivesse defendendo com argumentos sólidos, você tá falando, tá bom, você defende quem você quiser. Agora, cara, o pior é isso, é que o argumento é uma mentira. Não há outra palavra pra definir isso. E aí é só pra gente lembrar que o agro investe em política e investe em propaganda. O que já teve de novela da Globo defendendo o agro, o que tem de reportagem, o que tem de tudo mostrando que são esses caras que salvam o Brasil. E quando você joga essas coisas na cara deles, eles falam, não, mas veja quem produz o arroz, o feijão, não sei o quê. Aí você vai ver, é tudo pequena propriedade, ou média propriedade. Mas fez sentido? Fez sentido. Então a questão que a gente sempre precisa entender é isso. Quem que existe sem quem? Então esse agro ele é sustentado há muito tempo pelo governo brasileiro. Assim, se não desse para consertar na reforma agrária, pelo menos pegar esse dinheiro que retorna da venda de ração para porco, pega uma fatia grande para reverter para a população em benefício. Chama imposto. Pois é. Né, para não ir para o setor assim privado de 10 famílias. Exato, 20 famílias. Para conta bancária deles e acabou. Isso, daí o cara compra jatinho, o cara tem uma vida na babesca. E que tem muito pouco funcionário, porque aí os caras vão falar, não, mas tá gerando emprego. Não gera. Gera emprego, mas muito pouco. Não, eu vou te dar um exemplo que é um dado real, tá? Real. O cinema brasileiro, que todo mundo fala que é incipiente, gera mais emprego no Brasil do que o agro de latifúndio. Cara, a gente tá falando do cinema mecanizado. Mecanizado, não tudo precisa grande. de muita gente pra fazer a... E aí você fala assim, ó, mas os caras compram máquina. Não compram? Dos Estados Unidos. Com isenção de imposto. Ou seja, cara, também não estão girando a economia do Brasil. Não tem a indústria de fabricação de máquinas agrícolas do Brasil. Né? Aí eu exporto soja, isso acontece no Brasil, pra fazer ração, e importo ração. Cara, tipo... Ok. É isso. Então, para você que mora no interior, que trabalha com agricultura, ou que tem familiares, amigos que trabalham com agricultura, quando a gente critica o agro, a gente não está criticando você... O seu agro, inclusive. Os seus familiares. Exato. E sim esse monopólio de pequenas famílias que têm terras que são países
né? E que exportam tudo para fora. O meu pai planta laranja lá, mano, não é dele que não a é gente do seu tá pai falando. que a gente não é do tá seu pai falando. que a gente tá falando. Meu pai tem um plantio de feijão, contrata 30 pessoas, a gente vende feijão. Tinha um aluno meu que o pai dele criava porco. Não, meu pai tem 2 granjas de porco. Cara, não é de você que a gente tá falando. A gente tá falando do cara que é dono do estado de Goiás. Uhum. Esse cara é um problema. Ele centraliza toda a grana, ele centraliza todas as isenções de impostos e o mais importante que o Pirela falou, ele financia candidaturas políticas para pautar como vai ser a estratégia do governo nos próximos 30 anos. E, de novo, eu vou repetir. Eu votei no Lula, eu fiz campanha pro Lula e o Lula é culpado disso. Ele é culpado disso. Pra você que tá assistindo, que achava que esses caras são tudo comunistas, não, sei que lá, estamos aqui, ó, criticando o Lula. E ele tá cometendo o mesmo erro de novo num momento em que a gente tá passando por uma das maiores crises climáticas da história do país. E aquela coisa, a gente tá caindo no mesmo problema. Hoje a gente pode dizer, o governo é refém do agro. Na época que ele gerou isso, não era refém e agora é. E fez, entendeu? E aí ficou falando, não, mas... Você acha que por causa disso vão defender? Não. É o cachorro que mordeu a mão de quem alimentou. Teria que mudar essa política agora pra segurar um pouco. Tipo, foi uma estratégia dos anos 90. Pode ser. Começou a crescer. Vamos mudar. Aí foi virando uma solução na época, equilibrou a balança, mas agora a coisa criou vida própria. A floresta no Brasil tá diminuindo. A gente tá botando fogo em tudo. Então, assim, temos que rever essa política. E de novo, a gente pode, eu falei isso lá no começo, Ruas. Porque acaba que se torna lucrativo desmatar, e esse é o grande problema. Exato, e eu te falei isso no começo. Eu garanto pra você, ninguém que tá falando aqui é contra a vocação agrícola do Brasil. Se a gente como país quiser tomar essa decisão, eu acho ótimo. Só que não do jeito que não no modelo que a gente tem hoje. E com relação ao desmatamento, tem como fazer, porque durante mais de 10 anos, né, o governo, junto com ONGs e junto com os proprietários rurais, conseguiu estabelecer a moratória da soja, que era para que ninguém comprasse ou vendesse soja de áreas que foram desmatadas. Isso refreou o desmatamento da Amazônia durante todos esses anos. E a moratória da soja não foi renovada a partir do momento do segundo mandato da Dilma, que não por acaso foi quando o desmatamento da Amazônia voltou a crescer. Assim, é nítido, é óbvio. Assim, a relação é direta. Exato. E aí quem tinha conseguido ajudar dentro do governo a fazer esse paralelo? Entre as ONGs tinha sido o Greenpeace, que começou a pressão internacional e teve não sei o quê. Mas dentro do governo, quem tinha conseguido amarrar isso daí tudo era a Marina Silva. Isso. Por isso que a Marina Silva sempre foi tão elogiada e benquista entre os ambientalistas, porque ela tinha conseguido fazer coisas incríveis quando ela foi a ministra do governo Lula e depois foi de maneira canalha, né? Canalha, um dos piores crimes políticos que o PT cumpriu. De maneira canalha. Sim. Foi limada do governo, porque ela pediu demissão do governo, mas ela foi obrigada a pedir demissão do governo. Na época, principalmente, as maiores pessoas que foram contrárias a Marina Silva, na verdade, a pior algoz de todas elas, foi Dilma Rousseff. Foi. Eu gosto muito da Dilma, mas foi ela. Foi Dilma Rousseff, daí foi inegável naquela época. Tanto que tem até reportagem que você vê da época, o Zé Dirceu tendo que apaziguar assim, falando, cara, tá faísca soltando de tudo quanto é lado. Tanto que a Marina Silva preferiu apoiar o Aécio em 2014, porque os caras ainda fizeram aquela campanha filha da puta contra ela, difamatória, pra vocês terem uma noção de como foi uma atitude pesada para a Marina voltar a apoiar o PT agora e voltar a trabalhar com o governo do PT. E ainda assim, você pode ver que nos lugares ela senta do lado oposto da Dilma. E cheia de dificuldades, o Ministério do Meio Ambiente muito complicado, ela sofrendo agora. Mas desculpe, a gente se estendeu, já tem tempo. Não, foi importante. Aqui, tem mais 3 comentários. Tem mais comentários. Vamos lá ver os comentários. Mas eu acho que a gente já respondeu muitos deles. Então a gente passa. Por exemplo, na verdade, acho que não é só o agro. Em Goiânia, tivemos muitos cidadãos de bem em meio urbano colocando fogo no mato por motivação política. Não falamos das queimadas. Né? E outra pessoa, anos atrás era culpa do presidente, agora é culpa do agro. Eu acho que a gente pode separar 2 coisas aqui. Em primeiro lugar, eu vou começar pela parte do presidente. Sim. O governo Bolsonaro, principalmente através do seu ministro do Meio Ambiente... O psicopata do Ricardo Salles, deu declarações de que era para aproveitar o momento para passar a boiada. Então você tinha um ministro do Meio Ambiente... O problema é quando o presidente estimula. Ele estimulou, então isso é uma coisa que a gente precisa falar. Pois é. Estimulou publicamente, foi público uma postura do governo Bolsonaro que
se gabava de ter diminuído o número de multas, e ele falou isso publicamente, a gente pode procurar e colocar. De reduzir fiscalização, diminuir o número de multas. Impedia fiscalização. E o Ricardo Salles está sendo investigado por tráfico de madeira. Exato. Ou seja, era uma pessoa que diretamente estava interessada nisso. Então, quando você não vê uma preocupação do governo em proteger a floresta, e sim uma iniciativa, um estímulo justamente anistia oposto. De criminoso. Anistia de criminoso. Obviamente a gente vai criticar. Anistia de criminoso teve em todos os governos. No Lula, na Dilma, no Temer, isso, teve. O problema do Bolsonaro é que ele abraçou os criminosos. Não era aquela coisa envergonhada do tipo, puta, não, a gente vai negociar. Não. O Bolsonaro abraçou os criminosos e falou assim, é isso mesmo, tá certo, isso que move o Brasil. Tem informações reais do Ministério do Meio Ambiente, você tem cargos de confiança. Então você tem os servidores públicos, que são os concursados, e tem alguns casos que são cargos de confiança, certo? Durante o governo Bolsonaro, grande parte dos cargos de confiança dentro do Ministério do Meio Ambiente eram ocupados por delegados. Os servidores públicos iam fazer reunião para defender a multa e o delegado colocava a arma em cima da mesa dentro de Brasília para pressionar os caras. Então, essa é a primeira parte que a gente tem que tirar e colocar. A gente teve um presidente criminoso, sim, que escolheu outros criminosos para estarem ali do lado dele. Eles estimularam a destruição do Brasil em favor desse agro, inclusive por estar mancomunados com isso. Dito isso, parte do que está acontecendo no Brasil hoje também é culpa do governo federal. A gente precisa investir muito mais em fiscalização, a gente precisa investir muito mais em multa. Lembrando que o IBAMA voltou a funcionar, voltou a ter o seu suporte. E entrou em greve. Exato. Porque não ficaram 10 meses em greve até conseguirem o reajuste salarial. Porque teve reajuste para todo mundo. Menos para o funcionário do IBAMA. Menos para o funcionário do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente não tira a culpa de que a gente precisa, sim, ter uma estratégia de cuidado do meio ambiente. E a gente não tem. A gente precisa de algo radical hoje em relação ao meio ambiente. A gente não tem mais espaço para queimar floresta. Tem que zerar a queima-floresta. E o único jeito que você faz isso é com fiscalização, é com parceria, é com multa, com modernização das técnicas de plantio. Perfeito. Que ninguém moderniza no sentido, não é comprar a melhor colheitadeira. Isso não é modernização. É, por exemplo, e inclusive falaram isso no corte de live que eu fiz. Falaram, vários produtores já pararam de queimar suas terras para limpar o terreno. Mas muitos não pararam. Sim. O que importa é, muitos não pararam, principalmente em região centro-oeste e norte. Não pararam de fazer esse tipo de coisa. E aí, é uma maneira primitiva de limpar o solo. E você tem esses grileiros... que fazem isso como estratégia. Para depois, com aquela certidão falsa, provarem que a terra já está sendo usada. Então... originalmente eles passam o correntão, porque a Amazônia originalmente não pegava fogo em pé, porque é uma floresta úmida, e esperava secar para depois queimar. Só que esse ano a gente teve os anos mais secos da história naquela região. Então, foi queimar para limpar o terreno, foi queimar para fazer grilagem, bandidagem de terra, não sei o que lá, e espalhou. E vários produtores rurais também puseram fogo para limpar o solo, para fazer não sei o quê. Mano, pegou em tudo, e não há controle, o negócio é feito de maneira primitiva, sabe? É um troço que não pode mais acontecer, você tem que prender as pessoas que forem tacar fogo. Não tem jeito, você tem que fazer uma campanha, obviamente, de conscientização de muita gente, mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar essas coisas acontecerem. Essa é a regra, no sentido de... Por exemplo, teve esse comentário falando, não é só o agro que botou fogo. Não, teve gente que colocou fogo em lixo, teve gente... E isso deu origem a incêndio. Tem aqui em São Paulo, a gente vê muito incêndio do lado de estrada. Não é o cara do agro que foi lá e colocou. Você vê um cara parando a moto ali, jogando... Ou jogando um cigarro, ou colocando fogo em lixo, ou colocando em alguma coisa. E como tá muito seco, isso espalha. Então isso é uma verdade. Os focos de incêndio não necessariamente são ligados ao agro. Mas a gente não pode esquecer do que está acontecendo na Amazônia. A gente traça muito, principalmente a gente aqui do Sudeste, pelo que está acontecendo aqui. Então os incêndios daqui, eles não têm uma origem tanto do agro. Nosso é em canavial quando é. Na Amazônia, o outro rolê. A gente tá falando de grilagem de terra, de expansão de fronteira agrícola. E aí, aquilo que o Pirula explicou antes. Grila a terra, vende para quem?
Quem compra terra grilada? Por que ele compra? Sim. Por que o discurso é, eu vou comprar terra grilada porque agora Ou eu vou fazer seja, do jeito existe certo? um ecossistema lucrativo Perfeito. em desmatar e continuar Roubo de desmatando. terra pública. Perfeito. É bom a gente colocar, isso, porque os caras não falam que... essa é a frase, Os caras não roubo falam de que terra. bandido bom Sim. é bandido morto, É. que não é pra roubar, não é pra ser coisa. A gente tá falando de roubo de terra pública que vai ser comprada por pessoas. Então é aquela coisa, você não reclama tipo, você tá comprando ali relógio roubado, celular roubado, que absurdo. É isso que os caras estão fazendo. Eles estão comprando esses latifundiários gigantescos, eles compram terra grilada, eles estão comprando terra roubada. Uhum. E Entendeu? sabem que é, tá? Sim. E sabem que é roubado Influenciou- porque conhece os grileiros. Isso, influencia na política do lugar e tudo mais. E, assim, agora, a questão climática esse ano foi muito forte, e é por isso que a coisa foi tão violenta. O pessoal a Polícia Federal tá investigando queimadas coordenadas de forma criminosa, talvez até pelos grileiros, porque eles queriam aproveitar a dificuldade de fiscalização que é, se você tem 5 pontos de queimada... É efeito de diluição, que chama Exato. igual das presas. Exato, se você tem 3 pontos de queimada, 10 pontos de queimada, a polícia consegue ir atrás pra ver quem foi. Se você tem 5.000 pontos de queimada... E tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia, no mesmo horário. Porque a imagem de satélite mostrou que foi mesmo que tudo Isso, nos aqui em mesmos São dias, Paulo né? Começou também, do nada vários focos no mesmo dia. Todos os focos. Agora, uma questão que ainda não foi esclarecida é por que os países vizinhos passaram pelo mesmo. E aí vai me falhar agora o conhecimento sobre como são as questões agrárias Em outros na países. Bolívia, no Peru, Isso, na sim. Colômbia, em que está acontecendo isso também. É possível que seja parecido. Uhum. Ou seja, existe esse ecossistema que gera lucro. Aham. Então, baseado nessa definição que nós fizemos no vídeo de hoje do que é o agro, sim, eles têm muita culpa no quesito desmatamento no Brasil. E queimadas no Brasil. Tecnicamente, se você for fazer uma avaliação crua, eles têm toda a culpa. Inclu- Porque eles são a parte-chave de todos os outros elementos que Isso. também geram queimadas, que mesmo que não seja diretamente ligado, tá indiretamente ligado. Eles são a base, eles são o pé da mesa ali que sustenta. Por que o Pantanal está secando? Retirada de água. E é assim, a gente pode fazer um outro programa só para falar sobre monocultura. Existem outras formas mais modernas de plantios integrados, estudados pela Embrapa, uma empresa brasileira de tecnologia agrícola que tem informação sobre isso. Mas, se eu plantar soja numa área gigantesca e meter uma máquina, o meu lucro a curto prazo, ele é muito maior. Porque a galera também fala assim, vocês estão falando que o agro está acabando com o meio ambiente, mas eles estão dando um tiro no próprio pé? Então, Não, o cara tá pensando no lucro em 5 exato, anos. Ele vai virar bilionário. Ele não tá ligando, ele tá cagando. Depois, se ele nunca mais puder plantar, ele bom. já garantiu o dinheiro das 5 próximas gerações Entendeu? da família dele. E é óbvio que ele não vai botar fogo na plantação que ele já tem. Exato, ele não coloca fogo na soja. Pois é, esse foi um Não argumento é de umas isso que ele pessoas. faz, Você acha tipo- que o agro vai botar fogo na plantação dele? Não, é lógico que não. E não coloca. Hum. Não coloca. O que a gente tá falando de fronteira agrícola. Ok. Vamos lá. Absurdo isso. São os produtores do agro que mantêm as maiores brigadas contra incêndios no campo. São também quem mais sofre com as queimadas. Então, vamos lá. Primeira coisa é, eu não achei informações, eu e o Pirula, a gente pesquisou isso ontem, eu não achei as informações sobre tamanho de brigada. Tá. Mas entende essa lógica que eu vou explicar. O cara pode ter uma brigada de incêndio grande, ele pode ter uma equipe de incêndio grande, para que a fazenda dele não pegue Sim, fogo. o que ele já tem ali, O que ele já tem talvez esteja talvez protegido. ele invista em mecanismos para impedir isso. Para mim isso faz sentido. Sim. Tá? Faz sentido. Apesar de eu não ter achado, a gente tentou pesquisar ontem, não achamos informações sobre tamanho de brigada de incêndio. A gente já levou lá no Café com Quê, numa entrevista super emocionante, um servidor público que trabalha com incêndios no Pantanal. Então, se você quiser ver, o link vai estar aqui no card para você entender de verdade o que é combate a fogo, tá? O link está aqui e é um vídeo super emocionante. Segunda coisa é o produtor que sofre com as queimadas também. Então a gente não pode falar que esse agro de latifúndio ele vai escapar incólume da seca e da queimada. Ele vai sofrer. Sim. Mas como a gente disse anteriormente, eles não estão ligando tanto assim quanto a gente imagina. Até porque eles podem expandir a fronteira deles a hora que eles quiserem. E eles também estão protegidos no que importa. Se eles tiverem uma produção menor do que o esperado ou lucrar menos, o governo vai lá e complementa. Ele tem seguro, tem isso, tem aquilo. Então, no final vai das expandindo contas, o território, lucrando, Isso. mas no fundo tá cavando o seu abismo com seus próprios pés. Isso, e o risco financeiro que esse cara tá correndo
ele é muito menor do que o risco financeiro que você ou que o pequeno produtor tá correndo. E, Ruas, é por isso que a sua tirinha ficou boa. Porque, de fato, é o cara queimando a si mesmo. Sim. É verdade. Ele Isso pondo é verdade. fogo nele mesmo. Só que é burro demais, ou ganancioso demais, ou demais, os dois, é. e não percebe. Então, tem uma regra no Brasil, por exemplo, só a última regra, que diz sobre manutenção de mata ciliar. Então, você tem um rio ou um corpo de água e você precisa manter floresta numa faixa perto desse corpo de água. Por quê? Porque o que garante a estrutura do rio, o que garante a fixação daquele rio, é essa floresta que está em volta. Tá bom? Tá. Foi uma luta gigantesca do agro para diminuir essa área de proteção. Só que a hora que você diminui a proteção, você destrói o rio. Graças ao Aldo Rebelo, que também é um outro grandíssimo Filho da Exato, você teve uma mudança. O Aldo Rebelo conseguiu fazer aquele negócio, porque, assim, é bem... Ele mudou um negócio chamado Código Florestal, que era o melhor código florestal do mundo. Isso é uma coisa super importante dizer para as pessoas entenderem, tá? A legislação ambiental brasileira é uma das melhores legislações ambientais do mundo, uma das mais modernas. Só que ela é muito pouco seguida por essa disputa política que a gente tem. Então o que a gente tem que imaginar é... Imagina, você precisa proteger o rio. Sim. Você tá falando de um lugar que você precisa de água. Tem que proteger as encostas, essa Isso. coisa de desmatar a Isso. encosta, né? Aí os caras do agro lutaram contra essa regra. Então, ou eles são gananciosos demais, ou eles são burros demais. Eu coloco mais na ganância. Eu coloco mais do... Cara, eles estão cagando para o que tá acontecendo. É, mas aí um dia o rio seca. Isso, que é o que tá acontecendo agora. Aí o rio seca, porque ele não tem como reter aquela água, Isso, porque não tem floresta estrutura. em volta. No capitalismo selvagem existe muita ganância. A pessoa que quer crescer, lucrar, Isso. E é duplicar, o governo triplicar que o tem que dar uma segurada nisso. E não aí- estimular. Não, isso. e aí esse é que é o grande ponto. Por exemplo, que nem multaram 2 grandes produtores rurais no Mato Grosso do Sul, se não me engano, que inclusive um era o advogado do Marcola, né? Pra você ver como pessoa legal, hein? Que pessoa legal que tinha também uma propriedade que é, sei lá, do tamanho da Bélgica, e os dois foram multados em mais de 100 milhões de reais, ou sei lá, 200 milhões de reais. Que vai, ainda que seja uma grana boa, é um dinheiro de cachaça. De 57 bi só de isenção fiscal Talvez para não soja. seja um dinheiro de cachaça, talvez seja o mercado do cara, mas foda-se, ainda assim é uma coisa que ele paga. Que ele pagaria, porque o Brasil tem uma inadimplência de mais de 90% de multas ambientais. Então você ter conseguido pegar o cara, provar que ele foi culpado por uma queimada criminosa, multar ele numa multa milionária, não quer dizer porra nenhuma na prática, porque Ele vai esse cara simplesmente não paga. Não vai pagar. E mesmo que mesmo que ele não recorra, não paga. Não paga, vai lá, vai sofrer sanção, foda-se, é o advogado Marcola. Você acha que ele tá preocupado com isso? E tipo, e vai, entendeu? Então a gente tem 96, e o que o Bolsonaro conseguiu fazer foi reduzir para menos da metade esses míseros Anistiou. 5% que pagavam as multas ambientais. Ele falava, tem uma indústria de multa ambiental. Filho da p... Não tem indústria de multa, porque as pessoas são multadas e ninguém pagava. Exato. E crime Então, ocorre e tudo bem. nada acontece feijoada, tá ligado? Era isso que acontecia. O Bolsonaro conseguiu fazer com que aqueles 5% que eram pagos virassem 2,5%, 2%, caso não sei o que, entendeu? Esse aqui é o grande ponto. Ok. Ajudamos você um pouquinho? Tem mais uma. Tem mais uma? Eu achei que tinha acabado. Como sempre, querendo militar sobre uma coisa que não se tem estudo e que sabe que vai manipular a grande massa de manobra. Não se tem estudo sobre isso. Não tem. Não tem estudo. Não se pode dizer Não tem isso. Não estudo. se pode dizer que o agro tem esse formato, não se pode dizer que tem influência nas queimadas, não se pode dizer que a soja acabou com o Cerrado brasileiro, apesar do mapa que o Pirula mostrou. Não se pode dizer apesar nada disso dos que não tem estudos- estudo. Não, Os não tem. estudos que acabaram de ser mostrados Não, hoje. e ainda que chegue a falhar, o Ruas não tem estudo, estamos aqui, depois de fazer toda essa explanação, endossando o cartoon do Ruas. Exato. Estamos endossando o pequeno príncipe lá, o pequeno agro que ele fez lá. Exato. Ok. E só queria dar o meu último recado, posso? Pode? Você que está assistindo, que defende o agro, presta atenção em quem você está defendendo. Eu disse lá no começo do programa, eu, Emílio, não sou contra o agro. Eu sou contra o modelo hegemônico de agro no Brasil baseado em monocultura e latifúndio, e principalmente patrocinado pelo seu dinheiro, para deixar um conjunto muito pequeno de famílias muito rico. E são esses caras que gastam muita grana para influenciar na política do país que você vive.
E propaganda. E são esses caras que investem muita grana em fazer propaganda, em colocar show de artista patrocinado pelo agro, cantando da vantagem de ser cowboy em cidades pequenas pelo interior do Brasil inteiro. Com dinheiro, sei lá, Brasil Paralelo pra fazer documentário Exato. cheio de pataquada lá pra falar o contrário. Então você tem que começar a prestar atenção em por que você que defende esse discurso, defende o plantio de soja, faz esse discurso. Se você realmente está acusando ruas, não tem estudo, você está sendo manipulado, e tentar se aprofundar um pouquinho mais nos assuntos e tentar entender quem está sendo manipulado. Por que que você, que ganha 3 mil reais por mês, paga imposto de renda e o cara que ganha R$ bilhão não paga imposto de renda? Por que que você não consegue comprar sua casa porque os juros é altíssimo e o cara consegue dinheiro a um juros muito baixo? Por que que isso acontece? E por que que você está defendendo esse cara e não defendendo os seus interesses? O interesse de quem precisa de comida, o interesse de quem come arroz, feijão, mandioca, fruta, que a maioria... Quem produz isso daí. E de quem produz isso. Mandioca, A gente está batata, defendendo arroz, esse feijão. cara. A gente tá defendendo esse cara, o produtor pequeno, o produtor médio, o produtor familiar, que precisa de dinheiro, precisa de financiamento, precisa de máquina, precisa de tecnologia, precisa que parte desses 400 bilhões caiam no colo desse mercado e não do latifundiário. E tem aquilo que você falou. Muito produtor gigantesco tá comprando a terra dos do pequenos produtor de feijão pra pôr pra pôr soja. Ou seja, daqui a pouco vai ficar... Não, e já faltou comida. Feijão, a gente teve que importar feijão. Teve que importar feijão, velho. Então, assim, a gente tá falando de... Porque o agro tá pegando grande Porque parte esse agro latifundiário tá dos comprando. terrenos da agricultura familiar e jogando pra fora. Isso. E aí acaba que falta pra nós. Exato. Soja, exato. E a gente exporta sem imposto e compra caro de fora ao invés de produzir aqui no Brasil. Cara, desculpa. Não faz o menor fucking sentido isso como estratégia para país. Então, para a maioria das pessoas que moram nesse país. E baseado na definição que a gente teve de agro, enquanto tiver agricultor usando o sistema primitivo de queimar suas terras para renovar a terra para plantio, enquanto tiver uma economia baseada no lucro a favor do desmatamento, que envolve grilagem, que envolve o agro que compra dessa grilagem, enquanto desmatar, continuar dando lucro e não houver uma fiscalização, algo que impeça que socorra, o agro vai continuar sendo um dos maiores responsáveis pelas queimadas no Brasil. E por usar água no Brasil. E aí eu volto para o ponto só para complementar. E isso é uma estratégia de futuro de país. A gente tem que olhar e falar qual é a nossa vocação. A nossa vocação é tecnológica? A nossa vocação é agrícola? Legal, é agrícola. Só que qual agro? E quando a gente discute qual agro, quando você faz a sua tirinha, a gente está atacando o modelo de agro predominante no Brasil que determina políticas públicas. Esses caras têm que ser atacados diariamente, constantemente. Eles são, sim, responsáveis pelas questões ambientais que estão acontecendo no Brasil. O Brasil... E tá parando de chover nos lugares, e tá chovendo demais em outros... Tem a ver com isso. O Brasil é o 5º maior poluidor do mundo e a gente não tem indústria. Esse ano, né? Esse ano. Esse ano foi o 5º maior poluidor do mundo. 5º maior poluidor do mundo. Sabe por quê? Queimada de floresta. Então, tirar o peso do agro dessa história é no mínimo inocente de quem criticou essa tirinha. E aí no final, sabe o que nós somos? Alarmistas. É isso. Nossa, é isso. Você quer manipular as massas, cara. Alarmistas. É você que quer manipular. Estão gerando... problema aí pros produtores. Essa cultura woke aí que fica defendendo o meio ambiente, Carlos Ruas. Pois é. Isso aí. Beleza? Pois é isso, gente. Esperamos ter esclarecido bastante coisa. O próximo programa vai ser sobre mineração. É isso aí! Beijo! Ó, mexeu com o Ruas, mexeu com a gente, tá, seu trouxa? É nóis.